Bom, vamos lá. Então, assim, decidimos, precisamos fazer o estudo de eficácia e aí eu vou precisar fazer o protocolo, né? Então, algumas perguntas importantes do protocolo, né? Que agente químico eu vou usar? Só desinfetante, desinfetantes parecidos, dois, né? Minha recomendação, obviamente, ambos. Qualquer produto que você usa para as rotinas de sanitização, ele tem que ser desafiado, né? Quais e quantos micro-organismos eu vou testar? Só cultura de referência? Isolado ambiental também? Óbvio, acabei de falar para vocês, tem que ter os dois, né? Como ter disponível os isolados ambientais? Vocês vão ver que a gente vai falar bastante sobre controle da população inicial do teste. Isso é extremamente importante. Então, isso aqui é difícil para o laboratório quantificar precisamente os inóculos iniciais. A gente usa McFarland, mas a gente sabe dos riscos de imprecisão dessa escala, e vocês vão ver como essa imprecisão afeta enormemente alguns dos resultados por causa das diferenças dos micro-organismos. A gente vai abordar isso, né? Quais e quantas superfícies testar? Eu vou usar cupons de 5 por 5 ou 2 por 2? Depende do método, né? Se eu não tiver alguém que conhece de área limpa, de design de área limpa, de materiais, auxiliando na hora de escolher as superfícies, pode ser que depois que eu terminei o teste, eu descubra que uma das superfícies que eu uso lá dentro da área limpa não foi testada. Não dá para alguém só de dentro do laboratório determinar isso. É muito importante a gente olhar para a área, a gente conhecer, a gente conversar com as pessoas, né, pessoal de engenharia, pessoal de produção, para a gente saber de verdade aonde esse teste, aonde esse sanitizante é usado. Né? Vou usar teste de suspensão ou de superfície. Já falamos também que o de superfície é muito importante. Né? Mas então essas questões aí elas precisam estar muito claras dentro do seu protocolo. Né? Isso é o básico. Né? Aí quando eu vou pensar na execução do teste, gente, o negócio assim vou fazer uma conta no papel de pão aqui, como a gente diz, né? Vamos pensar o seguinte: 7 micro-organismos farmacopeicos, é, mais dois in-house são 9 micro-organismos. Se eu precisar testar 5 superfícies, que é bem pouco, já são 5 vezes 9, vou precisar de 45 é, é, repetições. Né? Isso se eu não fizer duplicata, triplicata, que é o recomendável. Então, esse teste, gente, ele passa de 100 repetições, assim, basicamente da mesma rotina. E ela envolve filtração, ela envolve diluente, ela envolve neutralizante, ela envolve placa, ela envolve os cupons. Assim, a estrutura laboratorial, se você colocar em cima de uma bancada tudo que você vai precisar para o teste, é assustador. Né? Então, você organizar como que isso vai entrar e sair do fluxo, como que você vai conseguir controlar os tempos, é até bonito, assim, sabe? Não sei se vocês tiveram aula de design experimental alguma vez na vida, mas você usa tudo que você aprendeu de design experimental para você não errar, para tudo estar disponível na hora que você precisa. Então, é muito importante a gente conseguir preparar esses cupons, esterilizar e estar disponível para o teste, né? E cupom de inox é muito fácil. Você manda o pessoal lá da manutenção cortar a quantidade de cupom de quadradinhos de inox que você precisa e é muito simples, né? Luva, em tese é muito simples, porque é só você pegar um pedaço de luva e cortar, né? Só que é assim, tem que estar estéreo, né? Então você vai ter que, na hora do teste, abrir a luva estéreo para cortar. É muito complicado você abrir antes, né? Algumas das superfície de plástico também são simples de conseguir, mas superfície, por exemplo, revestimento de parede, dá um puta trabalho para a gente conseguir produzir e ter isso dentro do laboratório. Já vi casos que a gente pinta o inox faz o revestimento de uma plaquinha de inox para ter isso
disponível. Não pensem que é fácil essa etapa. Se contratar um laboratório terceiro, questionem como eles vão conseguir esses cupons, porque se você for questionado numa auditoria, você tem como responder. É muito comum os laboratórios que terceirizam, eles pedem para a própria empresa fornecer esses cupons, porque eles não se comprometem com isso, né? Preparar o micro-organismo inóculo numa concentração conhecida e precisa é uma coisa muito importante, né? Usar o McFarlane em tese é simples, mas aí você tem que sempre trabalhar com uma população única. Em algumas das bactérias, alguns dos micro-organismos de teste, é melhor que a gente faça o teste com populações menor do que 10 a oitava. No McFarlane, ele vai te forçar a fazer o teste inteiro com aquela escala do meio lá, que é na faixa de 10 a... Isso pode ser, isso vai dar muita chance de erro, vou falar disso mais para frente, né? Como eu vou conseguir secar, né, esse inóculo? Quando eu coloco esse inóculo na superfície, é extremamente importante que ele esteja seco, está recomendado isso no método, né? Saber ter precisão na técnica de preparo do sanitizante, conseguir determinar quanto tempo ele vale. É importante que eu teste no limite do tempo de expiração, né? Como eu vou conseguir neutralizar o efeito do sanitizante e recuperar os sobreviventes, né? E ainda ter muita clareza na determinação do tempo de contato e concentração. Concentração, o mais comum é a gente usar aquilo que o fabricante recomenda. Tempo de contato, vai uma dica aí. Muito comum os métodos falarem 30, 10, 30 e 60 minutos, né? Eu já vivi situações onde o relatório foi mal avaliado, mal interpretado, e aí falaram assim, o tempo de contato desse sanitizante é 60 minutos. Aí, né, não vem ao caso como é que isso foi incorporado, mas aí quando eu cheguei, estava lá na produção que o tempo de contato era 1 hora. Então, se eu usasse o sanitizante para fazer uma passagem de uma classe para outra, obrigatoriamente eu tinha que deixar lá parado o material durante 1 hora. Não faz o menor sentido. 1 hora o sanitizante já evaporou, já não tem mais contato, então não faz sentido, né? Então aí vale aí um entendimento de processo e pensar se de repente eu não preciso também testar 5 minutos. Será que em determinadas situações ter 5 minutos de tempo de contato garantido por um estudo não seria uma vantagem em termos de otimização de processo? Fica a dica aí, tá? Olha que interessante, alguns testes que deram errados no desenvolvimento dos cupons, né? Então, nessa primeira figura, é um revestimento que foi aderido a uma superfície sólida. Na hora de autoclavar, ele pode descolar. Aí tem alguns exemplos de cupons, né? Como eu tinha dito, descolamento, oxidação. Esse do tijolinho aqui é um teste infeliz, que foram fazer um teste de superfície de chão, né? Esse do canto superior direito é muito interessante, porque às vezes a curvatura, a tensão superficial do material tem que ser considerada e vai afetar também na hora de você fazer a inoculação, tá? Então, muita atenção no item cupons, tá? Opa, era para mudar o slide, não mudou. Foi. Bom, então, como eu tinha dito, né, o teste de suspensão e superfície, um é direcionado para o desenvolvimento, para a identificação de moléculas que são adequadas para os seus micro-organismos, e o teste de superfície é aquele onde você vai desafiar efetivamente na superfície, né? E aí podia falar, mas se o sanitizante é eficaz contra o micro-organismo, será que efetivamente fazer a superfície é uma necessidade? Por que será que inventaram isso? Essa tabela é de um artigo, de um estudo que foi feito, e ele assim deixa muito claro a necessidade de testar a superfície. Então, ó, o micro-organismo testado era o Staphylococcus,
né? O tempo de contato foi 5 minutos, a concentração aqui não é relevante. O que é relevante, por exemplo, olha a linha do quaternário de amônio. Então, por exemplo, quando ele é aplicado no PVC, ele reduz 4 logs. Quando ele é aplicado no Lexan, ele reduz 4 logs. Em superfícies vinílicas, ele só reduziu 2,7 logs, então ele não atende. Polipropileno, ele também não atende. Então, se você tiver esse sanitizante, o micro-organismo in-house, for esse aqui, e você tiver superfícies vinílicas e de polipropileno, por exemplo, você pode ter um padrão desse. Esse é o quaternário de amônio, não poderia ser usado no ambiente onde tivesse superfícies vinílicas, porque ele não atende nessa superfície. Então a gente vê aí que, obviamente, ácido peracético, hipoclorito de sódio, são moléculas extremamente fortes do ponto de vista oxidativo, que tem a ver com o mecanismo de morte celular. Então você vê que em qualquer superfície eles conseguiram reduzir no mínimo 3 logs. Eles vão ser sempre muito eficientes. Mas a gente tem outras moléculas aí que são eficientes numa superfície, não na outra, e isso justifica as agências cobrarem que a gente faça o teste em superfície. Bom, então a gente vai falar desse método da OAC, que é o método de superfície. Então ele foi desenvolvido para que eu tenha dados onde eu consiga provar que em determinada superfície eu consiga colocar uma população conhecida, consigo colocar um sanitizante num tempo conhecido e depois eu consiga recuperar os sobreviventes e contar eles. Basicamente é isso, tá? Bem basicamente, porque na prática a coisa é extremamente complexa. Esse método está no escopo do método. Ele fala, as pessoas que forem realizar o teste têm que ter treinamento em microbiologia. Ele está dizendo que assim, as pessoas têm que saber técnica de microbiologia, tem que saber diluição, tem que saber espalhamento, tem que saber filtração em membrana, né? Tem que ter técnica séptica de manipulação dentro dos fluxos laminares, né? Vocês vão ver na hora que eu falar um pouco do método, que ele tem, assim, a gente manipula os cúpulos, a gente coloca e tira dentro de filtro, rinça a placa. Se a gente não souber fazer isso adequadamente, né, a gente vai produzir resultados errados. Daqui a pouco eu chego lá. Bom, na hora que eu vou fazer o teste, os maiores desafios é ter conseguido fazer um protocolo onde todas as variáveis do teste foram consideradas. Gente, vai fazer, tem que comprar o método. Esses métodos não estão disponíveis, então tem que entrar lá. Não dá para você querer fazer um teste desse sem ter o paper que te garanta uma execução adequada. Então, vai elaborar o protocolo, compra o método, 60, 70 dólares, né? Você consegue ter um descritivo preciso e ver se o seu laboratório consegue atender todas aquelas premissas, né? Determinar e obter todas as superfícies estéreis para o teste, ter estrutura laboratorial para dar conta de fazer isso, ter gente, ter fluxo, ter área adequada para ter disponível todos esses materiais, garantir o controle da população do inóculo inicial. A minha vivência em termos de avaliação de relatório, de documentação, mostrou que essa é a etapa mais crítica. Se eu não for preciso na quantificação da população inicial, o cálculo da redução ele fica comprometido, tá? E também é importante você definir o momento que você vai fazer os controles. Os controles é quase outro teste inteiro que você tem que fazer. E aí é o seguinte, você tem estrutura para fazer tudo junto? Os seus analistas são experientes, eles dão conta de fazer tudo junto? Se você tiver dúvida, né, nessas duas questões de estrutura e de experiência, e eu recomendo que os testes, os controles sejam feitos inicialmente, porque ele é basicamente o teste de suspensão, digamos assim. Ele é o teste sem a gente precisar usar o sanitizante, né? Então ele te dá traquejo analítico para a hora que for fazer com o sanitizante, você ter mais prática.
mas se você tiver gente experiente dentro do laboratório, e você tiver estrutura, faz na mesma toada, o mesmo inóculo que você produziu para o teste, você faz os controles. Bom, então aqui eu quero falar uma otimização, né? Assim, para quem está trabalhando com microbiologia há bastante tempo, assim, né? Eu sou de uma época que a gente embrulhava a pipeta e colocava algodão na pontinha dela, uma por uma. E às vezes a gente fazia isso às centenas. A gente pegava a placa de Petri, de vidro, e depois que estava inoculada, crescida, usada, a gente esterilizava e lavava uma a uma, secava, empacotava para poder esterilizar. Era um negócio assim de magia. Olhando hoje o que a gente tem nos laboratórios, é assim, impensável um laboratório que tem uma rotina que a indústria farmacêutica exige desse laboratório, que ele não tenha materiais single use, estéreis pronto para uso, né? E aí, olhando para essa evolução de insumos, de materiais, de facilidade de obter essas coisas, de um custo acessível, quando a gente olha para o jeito que a gente cuida das nossas cepas, do in-house, dos micro-organismos farmacopeicos que a gente precisa para N testes dentro do laboratório, né? Talvez a gente ainda esteja lá no século XX, lá na década, no final dos anos 2000, né? Fazendo slant, usando as mesmas técnicas, quando o mercado oferece coisas espetaculares. Esse exemplo que eu vou dar é um produto da Microbiologics, que é um parceiro comercial da Plast Labor. É um produto que se chama microorganismo E-Power. Tá? Então, o que é o E-Power? O E-Power são os tubos que você compra com os pallets liofilizados, né? Então, você tem todas as cepas farmacopeicas, aquelas que a USP cita. Então, você tem uma população quantificada. Você recebe um laudo, né, onde esse laudo diz quanto tem em cada pallet. Então, você tem um pallet, do liofilizado, 2 horas depois, você tem uma solução, um inóculo pronto, ativo fisiologicamente, numa população conhecida. Isso, gente, para o laboratório, pensar que todas aquelas rotinas prévias à obtenção do inóculo, elas são todas eliminadas, né? Vale a pena olhar para o custo. Uma planilha de Excel mostra que é muito mais caro, mais custoso para o laboratório você manter essas cepas do que você ir lá e comprar esses produtos prontos, tá? Achei muito interessante, né? Estou compartilhando porque eu consigo enxergar o quanto isso otimizaria uma rotina do laboratório. Você pode escolher os pallets, essas pílulas, na concentração que você quiser, na faixa que você quiser. Então você pode comprar ela de E2 a E8, né? Ah, então E2 é qualquer coisa na faixa de 10 a segunda, e por aí vai. Só que é assim, a faixa ainda é imprecisa. Se eu pegar 10 a oitava, 1 vezes 10 a oitava e 9,9 vezes 10 a oitava, o range de população é gigantesco, né? Só que assim, a gente consegue receber um laudo, já eu vou no laudo, a gente consegue receber um laudo com uma população precisamente quantificada. Isso é muito interessante, isso dá uma vantagem lá na hora de você usar, de você fazer as contas de redução, que é fantástico, né? Aqui tem como que você faz, então é muito simples. Você tira os frascos, leva a temperatura ambiente, e aqui tem uma coisa que é muito interessante. Você pode escolher o volume de diluente que você vai fazer. Você pode colocar 1 ml, aí você vai ter aquela população por ml. Você pode colocar 10 ml, 100 ml do diluente, e aí você vai obtendo populações diferentes. Ó, por exemplo, peguei aqui um laudo que as meninas me forneceram de um Staphylococcus epidermidis, e os pallets têm 4,6 vezes 10 a oitava.
Então, se na hora que eu quiser diluir, eu colocar 1 ml de diluente para reidratar esse pallet, depois de 30 minutos numa estufa de 34, tem aqui temperatura. Bom, aí depende do micro-organismo, obviamente. Coloca 30 minutos na temperatura de crescimento, você tem, se você colocou 1 ml, você vai ter 4,6 vezes 10 a oitava. E você sabe que quando você pegar qualquer alíquota desse ml, você conhece exatamente a população. É claro que, de repente, 1 ml, para um teste de eficácia de sanitizante, 1 ml é pouco inóculo. Ah, você pode colocar 10 ml, 100 ml, produzir inóculos em volumes maiores, né? Ah, claro que quanto a cada vez que você multiplica por 10 o volume, obviamente você reduz um ciclo logarítmico na população, né? Você precisa obrigatoriamente trabalhar com 4, com 10 a oitava? Não, você pode trabalhar com 10 a sétima. Você pode trabalhar com inóculo de 10 a sexta. Você consegue, no inóculo de 10 a sexta, provar que houve redução de pelo menos 3 ciclos logarítmicos e atender o critério lá que está previsto na USP, né? Então, isso é muito interessante. Olha o exemplo que eu dei aí, né? Só para facilitar a conta no final. Imagina que eu peguei esse pallet desse exemplo que eu dei aí no slide anterior e eu coloquei 1 ml de fluido hidratante. Então, eu vou ter uma população de 4,6 vezes 10 a oitava por ml. Se eu pegar um inóculo de 100 microlitros, que é o que está previsto no método AOC, eu vou pegar 0,1 ml. Obviamente que se eu reduzir o volume 10 vezes, né, eu também reduzi um log. Então, minha população inicial, naqueles 100 microlitros que eu estou colocando na superfície, eu sei exatamente que tem 4,6 vezes 10 a sétima. Né? Aí eu vou colocar em contato com o sanitizante, eu vou esperar o tempo de contato, eu vou neutralizar, eu vou rinçar e eu vou filtrar todo esse conteúdo e vou ter a membraninha. Passado o tempo de incubação, eu vou contar o que sobreviveu na minha membrana. Exemplo, imagina que eu contei a membrana e tem 225 UFCs. Bom, se eu coloquei 4,6 vezes 10 a sétima e eu recuperei 2,25 vezes 10 a segunda, numa conta muito simples eu consigo ver que eu reduzi 5 ciclos logarítmicos. Pronto, se eu reduzir 5 ciclos logarítmicos, o resultado mostra que esse teste atende à especificação. Né? Agora, se eu parto desse inóculo inicial pela escala de McFarland, né, a precisão é menor, né, eu posso ter etapas de repique lá, de inocular esse inóculo que eu preparei numa placa para ter uma contagem em placas, mas aí eu começo a agregar erro de um e de outro método, e aí o erro, a soma de erros do método, ela vai ficando tão grande que você começa no final a ter resultados que são incoerentes. Né? Eu vou dar 2 exemplos de resultados incoerentes que eu já encontrei na minha vida. Álcool matou bolor. Eliminou, reduziu a população inteira do bolor. Então aconteceu alguma coisa no método, porque a gente sabe que o álcool não tem essa capacidade. A gente tem referência bibliográfica, inclusive a gente quando pegou esse laudo do terceiro, nessa situação que eu vivi, a gente falou, tá errado. Como era o álcool, eu não tinha a expectativa de que o álcool fizesse isso, a gente desconsiderou essa parte do teste e colocou lá nos nossos procedimentos que o álcool não tinha essa propriedade. Né? E vi outras situações, né? Vi uma situação onde o teste com Staphylococcus epidermidis não houve redução de 3 logs quando aplicou um sanitizante
super conhecido no mercado, que todo mundo sabe que o Staphylococcus epidermidis é suscetível. E o resultado mostrou uma população tão alta na contagem após o teste que eu não conseguia enxergar as populações adequadamente e não podia calcular a redução dos logs. E o relatório que eu recebo dizia o quê? Ele não foi eficaz. Na verdade, o teste devia ser repetido, porque está errado, a gente sabe. A gente já tem um conhecimento prévio dos resultados possíveis. E aí a gente tem que, tecnicamente, ser capaz de olhar isso e enxergar se houve algum erro. Partindo de uma população com tanta precisão assim, facilita bastante. Detalhe muito importante: eu posso pegar o meu in-house e fazer ele virar um e-power. Eu mando um slant lá para Microbiologics, depois de um tempo eles me devolvem as ampolinhas com o meu micro-organismo in-house paletizado na concentração que eu escolher. Então, se a gente olhar para esse produto como uma possibilidade de otimizar os testes, otimizar suas rotinas, poder usar o tempo do analista, o tempo do autoclave, o tempo do fluxo, para fazer aqueles estudos que efetivamente são necessários, que são relevantes para a rotina da fábrica, você ganha muito. Então, por isso que vale a pena você considerar todos esses custos aí. Dá facinho para você convencer o seu diretor a investir nesse tipo de custo, tá? Bom, que controles são necessários? Então, eu tenho que, primeira coisa, garantir que o meu neutralizante neutraliza o sanitizante, mas não afeta o crescimento do meu micro-organismo. Então, o que esses testes pedem? Pede para você repetir exatamente a mesma rotina, né? Inocula o seu micro-organismo 100 microlitros numa população conhecida, aplica na superfície, passa o neutralizante e vê o quanto você recupera. E você faz isso também com um que é só lavando com soro fisiológico. O soro fisiológico, que é esse teste de promoção de crescimento, ele é o meu zero. Tanto o teste de neutralizante quanto o teste de diluente são comparados com ele. E eu tenho que conseguir uma recuperação superior a ter 70%, para mostrar que tanto o meu diluente quanto o meu neutralizante não estão matando os meus micro-organismos. Quem tem que matar micro-organismo, quem eu quero que mate micro-organismo e eu quero testar nesse teste é o desinfetante, não é o neutralizante, não é o diluente. Dica: neutralizante mais comum é o caldo DE, né, e o Leten, são os mais comuns aí, que é lecitina de soja. Né? Mas você tem que, na hora que você decide qual você vai escolher, né, o método CITA, um deles, você tem que comparar ele com o seu teste de promoção de crescimento para garantir que você está recuperando populações superiores a 70%. Né? E, obviamente, você tem que garantir a esterilidade de tudo que você está usando. Todos esses meios, esses diluentes, neutralizantes, sanitizantes, você tem que ter um controle negativo de que ninguém está contaminado. Tá? Bom, basicamente, o passo a passo do método, tá? Então, o que você tem que fazer? Pega uma placa de Petri estéreo, né? Coloca lá dentro a superfície estéreo, adiciona 100 microlitros do micro-organismo numa população prevista no protocolo, e ter precisão agora é extremamente importante, né? A gente sabe aí, por experiência, que se eu pegar uma mesma população de micro-organismos diferentes e pôr em placas, eu tenho colônias maiores, colônias menores, e eu posso obter placas com populações incontáveis por sobreposição de colônia, e aí a precisão da contagem vai lá para o chão. Logo, se eu não tiver precisão na contagem, basicamente, gente, esse é um teste que compara duas populações.
a população do inóculo inicial e a população que eu vou ter lá na membrana depois que eu fizer todos os passos analíticos e ver o que sobreviveu, né? Se eu não conseguir contar muito bem essas populações, né? E aí depende de técnica microbiológica, né? Se eu não conseguir fazer uma boa filtração, se eu não tiver, se eu danificar a membrana, N possibilidades, eu não vou ter uma placa com as colônias bem isoladas e boas de ser contadas. Quem é microbiologista sabe que tem placa que é um Deus nos acuda para contar, né? Se eu chegar numa plaquinha de membrana e falar que deu 800 colônias, a minha contagem está comprometida. Não dá para eu ter precisão em volumes tão altos assim. E lembrando que 800 colônias é 10 a segunda, né? Não é um ciclo logarítmico muito alto. Então, se eu estou, por exemplo, partindo uma população 10 a oitava, reduzir 4 ciclos logarítmicos, eu ainda estou 10 a quarta. 10 a quarta na membrana para contar é inviável. Você vai ter uma população incontável. E aí o seu teste, o seu resultado vai ficar prejudicado. Então, muita atenção na hora de executar o controle dessa população, a escolha do tamanho dessa população, tá? Bom, coloquei lá no meu cupom, na minha superfície, os 100 microlitros, eu tenho que espalhar e secar o inóculo, né? Se necessário, plaquinha tampada direto para a estufa até secar o inóculo. Posso secar indefinidamente? Obviamente que não. Eu posso perder viabilidade se eu secar, né, de uma forma muito extrema. Pseudomonas aeruginosa, que é um dos micro-organismos testes, é extremamente sensível à secagem. Achei artigo que fala que é muito comum ela perder a viabilidade nesse teste, tá? Então é uma variável importante. Bom, sequei bem o inóculo, coloco 5 ml do desinfetante, né? E dispara o cronômetro até o tempo que eu previ no protocolo. Lembra da dica lá que 10, 30 e 60 é uma referência, mas não é uma regra. Eu posso desafiar outros testes. Bom, passado o tempo de contato, aí eu coloco os 20 ml de neutralizante nessa superfície e vou agitando para ela entrar em contato com todo o sanitizante, para ela limpar e neutralizar a ação, porque eu só quero medir a população que morreu naquele tempo que eu estou desafiando. Então, gente, transfere isso dentro do fluxo laminar. Um monte de placa aberta, né? Você tendo que inocular, você tendo que secar, você tendo que pôr os sanitizantes nas diferentes tipos de micro-organismos, nos diferentes superfícies, controlar o tempo de um por um, neutralizar, rinçar, filtrar. Gente, é tenso, precisa de muita organização. Às vezes tem que fazer um micro-organismo por vez, dois por vez. Não dá. Olha, para fazer todos os micro-organismos, todos os tempos de contato e todos os sanitizantes de superfícies, você precisa ter assim para o laboratório um dia para fazer só isso. É complexo. Não é à toa. Opa, não é à toa que esse serviço costuma ser caro quando ele é terceirizado. Bem caro. Bom, opa, passei, né, os 20 ml de neutralizante, aí eu vou transferir a superfície, né, com uma pinça estéreo, técnica séptica, abre com cuidado o funil de filtração, coloco lá dentro com o maior cuidado para não danificar a membrana, pego aquele líquido que está dentro da placa e verto dentro do funil, né? E aí eu vou completar até mais 200 ml de neutralizante. Gente, tudo isso tem que ser muito rápido, né? Porque quanto mais rápido você conseguir passar a membrana para o meio de cultura, terminar a rotina analítica, mais precisão você vai ter na redução, né? Bom, esperou um minuto até que esse resto de diluente que você completou se misture com todo aquele rinçado que você trouxe da placa, aí você filtra, né? Aí você faz
você enxágua, você rinça, geralmente água peptonada 0,1% tamponada, que a gente usa para fazer o diluente. Lembra que você já vai ter testado o diluente e você sabe que ele não é tóxico para o seu micro-organismo. Aí você rinça mais 3 vezes de 200 ml para você garantir que não vai ficar nada preso na sua superfície. Depois você vai lá, tira o cupom com o maior cuidado, tira a membrana e abre o sistema de filtração, né? Tira a membrana, coloca no meio, meio para bactéria, meio para bolor, incuba e conta. E aí você faz aquela continha que eu mostrei. Né? Você vai lá e relaciona com a população inicial, vê se reduziu 3 logs para vegetativo, 2 logs para esporos, acabou. Então, se você olhar para esses dois slides aqui, você vai falar, isso é bico de fazer. É só isso, põe na placa, seca, filtra, rinça, né? Só que para você chegar nessa execução, né, como eu mostrei para vocês aí, vocês já gastaram assim muita energia, muito fosfato, muita discussão para você ter tudo isso que vai ser necessário disponível na hora, do jeito certo, e que no final, a hora que você fizer os seus controles, não apareça nada contaminado, que as suas placas tenham um padrão de população adequado ao micro-organismo que você inoculou, né? Porque se você tiver um contaminante aí, o seu teste foi todo por água abaixo, pode repetir, né? O teste é com micro-organismos, com culturas puras, tanto os farmacopeicos quanto os in-houses. Bom, uma dica, isso aí eu peguei num artigo também, falando de quando que esses métodos, como que esses métodos falham, né? Então, basicamente aí, né, se itens gerais, né, testes desinfetante versus micro-organismo inadequado, né? O uso de métodos inadequados, o planejamento inadequado, né? Então tem muito a ver com o desenho experimental que você vai fazer, né? Um tempo de contato insuficiente, e aí começam detalhes específicos, né? Então, o neutralizante, ele pode não fazer uma neutralização adequada, ele pode ser tóxico. Você pega isso tudo no controle, né? O inóculo, sabe, ele está em que repique ele está? Ele tem uma viabilidade adequada? Ele está fisiologicamente ativo, né? É, a, su, a produção do inóculo de suspensão e do inóculo de bactéria vegetativa tem detalhes aí que tem que ser tomado, que tem que ser atentado. Então, se eu não tomar cuidado, eu posso preparar um inóculo de forma incorreta. Mais uma dica aí para a gente adquirir inóculo de liofilizado já codificado, né? As superfícies, né? As superfícies, elas assim, elas não podem simular a superfície que você vai usar. Ela tem que ser exatamente a superfície, né? Superfícies muito porosas tendem a dar problema. É por isso que a gente não usa superfície porosa em área limpa, por exemplo, né? Será que o meu cupom é passível de esterilização a vapor por autoclave, por exemplo? Né? Isso é uma coisa que tem que ser considerado, estudado antes, porque vai dar erro, né? A inoculação, né, ou a cobertura do cupom, ela pode ser irregular, não pode ser adequada, né? A recuperação dá um monte de erro, né? Igual como eu tinha dito da Pseudomonas, né? Que ela morre após secar e depois não é que ela morre por causa do seu sanitizante, ela morre porque você desidratou ela, né? Definir meta de redução muito, fala, não, a farmacopeia diz que eu vou reduzir 3, mas eu vou colocar no meu protocolo que eu vou reduzir 6, porque eu prefiro pecar por excesso do que ficar no limite, né? Só que aí você tem que ver se você é capaz também de conduzir os testes em populações tão altas, né? Como eu já tinha dito, as placas finais em populações incontáveis, métodos de recuperação não validados, tudo isso aí, gente, é item de apontamento de coisas que foram pegos em relatórios com falhas. Tá? Então, isso aí, ó, esse slide é super importante para quem estiver avaliando relatório já que já existe ou estiver pensando em fazer
quando receber o relatório, olha se essas coisas aí estão sendo consideradas. Bom, para a gente finalizar, o que é importante lá no relatório final? Primeiro, garantir os critérios de aceitação que você definiu no protocolo. Citei aí 3 e 2, que é o que está na farmacopeia, né? Você tem que ter conformidade em todos os testes de controle, então tanto diluente quanto neutralizante tem que garantir, comparado à fertilidade, uma recuperação acima de 70%. Os insumos todos dos testes têm que estar estéril, né? Avaliar tecnicamente os resultados, saber se aqueles resultados eles são condizentes com a bibliografia disponível e tem muita coisa. A gente já sabe, a gente já tem ideia quem é mais sensível, quem é mais resistente, que assim um microbiologista com bom conhecimento ele já tem uma prévia, ele já tem um modelo mental do que vai chegar para ele. E aí olhar criticamente para isso e talvez exigir repetição, né? Bom, e depois o que é muito importante é como você consegue transferir essas informações, esses resultados para a rotina produtiva, né? A principal variável que pode afetar o seu processo quando você faz um estudo de remediação é o tempo de contato. Ah, eu sempre coloco lá que o tempo de contato é 5 minutos, aí eu faço a eficácia e pede para que eu coloque 10 minutos. Eu preciso voltar para o meu processo e revisar ele. Né? Não faz sentido eu fazer todo esse estudo e não transferir as informações para o processo produtivo. Afinal, o sentido de fazer todo esse teste é eu ter na minha rotina produtiva uma garantia de que o jeito que eu estou fazendo é condizente com o estudo que valida a eficácia. Bom, tem uma bibliografia que esse material vai ficar para vocês, é um pouco do material que eu consultei, que eu usei aí para fazer essa apresentação. Mil desculpas, a gente atrasou bastante, a gente teve um ruído lá no começo, depois aquele momento que caiu a minha, a minha conexão. Deixa eu só voltar aqui, vou parar de compartilhar. Bom, então, gente, muito obrigado. Como a gente